O mundo está mudando diante dos nossos olhos, e poucos realmente percebem o que está acontecendo. Não são apenas eventos políticos, crises financeiras ou conflitos internacionais. Algo maior, algo profético, está se desenrolando. Como peças de um quebra-cabeça que há muito tempo foram lançadas, mas agora começam a se encaixar, os acontecimentos atuais nos mostram que estamos entrando em um período crucial da história humana. Nos últimos anos, muitas pessoas têm sentido um peso no espírito, uma inquietação difícil de explicar. O que antes parecia distante, agora está à nossa porta. Se você tem prestado atenção, deve ter percebido como as coisas estão acelerando. Tudo acontece rápido demais. Guerras, rumores de guerras, nações se levantando umas contra as outras, fome, pestes, sinais nos céus. Cada notícia parece um eco das antigas palavras que já foram escritas há milhares de anos. Mas há algo ainda mais intrigante. Enquanto o mundo caminha em direção ao caos, algumas figuras emergem no cenário global, tomando decisões que, aos olhos de muitos, são meras estratégias políticas, mas que, para aqueles que conhecem as Escrituras, são muito mais do que isso. Donald Trump, por exemplo, fez recentemente uma declaração ousada sobre Gaza, prometendo tomar controle e garantir paz e prosperidade para a região. Mas será que isso é apenas uma jogada política ou há algo mais profundo por trás dessas palavras? O fato é que essa declaração aconteceu em um momento extremamente significativo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estava ao lado dele, e o mundo assistiu em choque. Alguns se perguntaram como isso poderia afetar a geopolítica do Oriente Médio. Outros, mais atentos, viram que há uma conexão direta com antigas profecias bíblicas. O que parecia apenas mais uma notícia está, na verdade, interligado com eventos escritos há séculos nas páginas das Escrituras. Poucos compreendem a verdadeira magnitude do que está acontecendo. A maioria das pessoas está focada nos aspectos superficiais: política, acordos, interesses estratégicos. Mas há uma camada invisível por trás de tudo isso, uma verdade espiritual que apenas aqueles que têm olhos para ver conseguem discernir. Você já sentiu como se o mundo estivesse sendo empurrado para algo inevitável? Como se uma força maior estivesse movendo os acontecimentos para um destino previamente traçado? O interessante é que aqueles que conhecem as Escrituras já esperavam algo assim. A Bíblia nos alerta que nos últimos dias os acontecimentos se tornarão cada vez mais intensos, como dores de parto que aumentam em frequência e força. Mas poucos estão realmente preparados para o que está por vir. Enquanto muitos se distraem com entretenimento, debates políticos e distrações passageiras, as profecias estão se cumprindo bem diante de nós. E a questão que precisamos fazer é: será que estamos prestando atenção? Se voltarmos ao livro de Zacarias, há algo surpreendente sobre Gaza. O que foi dito ali pode ter uma ligação direta com o que estamos testemunhando agora. Mas antes de mergulharmos nessa revelação, precisamos entender por que esses acontecimentos não são apenas políticos, mas profundamente proféticos. Desde os tempos antigos, Gaza tem sido um ponto crucial na história do Oriente Médio. Não apenas um território disputado, mas um palco de eventos que ecoam no tempo, carregando consigo mistérios, promessas e, acima de tudo, profecias. No entanto, o que muitos não percebem é que esse pequeno pedaço de terra pode estar no centro de algo muito maior, algo que foi escrito nas páginas da Bíblia há séculos e que agora começa a se desenrolar diante dos nossos olhos. A recente declaração de Donald Trump sobre Gaza pegou o mundo de surpresa. Muitos viram suas palavras como uma jogada política ousada, um movimento estratégico dentro do cenário internacional. Mas será que é apenas isso? Ou há algo muito mais profundo acontecendo? O que parecia uma simples promessa de paz pode ser, na verdade, o cumprimento de uma profecia esquecida. Para aqueles que estudam as Escrituras com discernimento, a conexão se torna inevitável. Se voltarmos nossos olhos para Zacarias 2:4, encontramos uma revelação intrigante. O profeta fala sobre o destino de Gaza, mencionando que essa região será abandonada e que seu povo será removido. Palavras que há muito tempo pareciam distantes, agora ganham um novo significado diante dos acontecimentos atuais. Quando Trump menciona a possibilidade de tomar controle de Gaza, garantindo paz e segurança, ele está consciente ou inconscientemente alinhando-se com um plano divino muito maior. Mas por que Gaza? O que há nesse pedaço de terra que o torna tão significativo dentro do cenário profético? A resposta remonta a milhares de anos, desde os tempos dos filisteus,
quando Gaza já era uma cidade fortificada e estratégica. Foi lá que Sansão demonstrou sua força ao arrancar os portões da cidade. Foi ali que grandes batalhas foram travadas e que reis e impérios disputaram o controle. Gaza sempre esteve ligada a momentos decisivos da história bíblica e agora parece estar mais uma vez no centro dos acontecimentos globais. A questão é que nem todos conseguem enxergar isso. O mundo observa esses eventos apenas pelo prisma da política e da geopolítica. Mas os que possuem discernimento espiritual sabem que há algo muito maior acontecendo. Quando líderes mundiais começam a tomar decisões que se alinham com as palavras proféticas, é um sinal de que o relógio escatológico está avançando rapidamente. Não são meras coincidências. Não são apenas decisões estratégicas. É a mão de Deus movendo as peças de um tabuleiro que já foi desenhado muito antes de qualquer um de nós existir. Ainda assim, muitos continuam distraídos. As manchetes dos jornais falam de reuniões, tratados e alianças, mas poucos percebem a verdadeira batalha que está sendo travada nos bastidores. O inimigo quer manter as pessoas cegas, entretidas com debates vazios, distraídas com conflitos superficiais. Enquanto isso, a profecia segue seu curso como uma correnteza que ninguém pode deter. O que estamos vendo agora é apenas o começo. Mas se Gaza está no centro dessas movimentações proféticas, então qual será o próximo passo? Para responder a essa pergunta, precisamos olhar para outro trecho das Escrituras, um que fala de um tempo de paz antes de uma grande guerra, um que menciona nações se levantando e uma batalha iminente prestes a se desencadear. O que muitos cristãos estão ignorando não é apenas a velocidade com que os eventos estão acontecendo, mas a profundidade do que realmente está em jogo. Enquanto o mundo observa Gaza como um simples território em disputa, aqueles que conhecem as Escrituras percebem que algo maior está em movimento. A questão não é apenas política, não é apenas geopolítica, é profética. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas está distraída, vivendo como se nada estivesse mudando, como se os sinais ao redor fossem apenas meras coincidências. A verdade é que há um esforço deliberado para manter as pessoas cegas. Você já percebeu como as notícias são estruturadas? Como os acontecimentos são manipulados para parecerem eventos isolados, desconectados uns dos outros? Enquanto o palco está sendo montado para o cumprimento de profecias milenares, a maioria das pessoas está focada em debates superficiais, distraídas por entretenimento vazio, imersas em discussões que não levam a lugar algum. O inimigo trabalha dessa maneira. Ele não precisa convencer as pessoas de que as profecias estão erradas. Ele apenas precisa mantê-las ocupadas com coisas irrelevantes. E isso não é novidade. Nos tempos de Noé, as pessoas viviam suas vidas normalmente, comendo, bebendo, casando-se, sem perceber que estavam à beira de um evento que mudaria tudo. Jesus nos alertou que os últimos dias seriam assim. As pessoas estariam tão presas às suas rotinas, tão mergulhadas no cotidiano, que não perceberiam os sinais ao seu redor. E agora, aqui, estamos nós, vendo tudo se desenrolar. Mas quantos realmente compreendem o que está acontecendo? O problema não é apenas a ignorância sobre a profecia. O problema é que muitos cristãos já nem sequer buscam discernimento. Em vez de olhar para os eventos com olhos espirituais, eles os analisam apenas pelo viés político ou social. E é exatamente assim que o inimigo quer que eles pensem. Ele quer que as pessoas acreditem que tudo isso não passa de negociações entre líderes mundiais, que não há nenhum significado mais profundo por trás das decisões sendo tomadas. Mas aqueles que têm olhos para ver, sabem que estamos nos aproximando rapidamente de algo muito maior. E se você acha que tudo isso é coincidência, olhe para o que as Escrituras dizem sobre esse momento. Em Zacarias, Gaza é mencionada como um local de julgamento. Em Ezequiel, a profecia sobre Gog e Magog nos alerta sobre uma grande batalha iminente. Em Daniel, vemos um líder surgindo, fazendo promessas de paz antes de uma reviravolta inesperada. Tudo se conecta, mas para enxergar isso, é preciso ter discernimento espiritual. A distração do mundo não é acidental. Existe um propósito por trás disso. O inimigo quer manter os crentes espiritualmente adormecidos, enquanto ele avança seu plano nas sombras. E não é apenas em Gaza que os sinais estão se manifestando. Se observarmos com atenção, veremos que o próprio calendário profético aponta para algo significativo acontecendo neste exato momento. O tempo está acelerando, os eventos estão convergindo e para aqueles que ainda não acordaram, a janela de oportunidade está se fechando. Mas o que exatamente esse calendário nos revela? Para entender isso,
precisamos voltar nossos olhos para algo que poucos estão notando: o significado profético do ano em que estamos vivendo. O tempo em que vivemos não é um tempo qualquer, não são apenas eventos isolados acontecendo ao redor do mundo. Existe um padrão, uma sincronia, um propósito divino em andamento. Mas, para enxergar isso, precisamos olhar para o que está além das manchetes, além dos discursos políticos e além da superfície. Precisamos olhar para o calendário profético, porque nele encontramos algo surpreendente. O ano atual, segundo o calendário hebraico, é 5785. Para muitos, esse número pode não significar nada além de uma contagem de anos desde a criação do mundo, segundo a tradição judaica. Mas para aqueles que entendem os códigos escondidos na língua hebraica, esse número carrega um significado muito maior. O número 5, representado pela letra hebraica Rei, está diretamente ligado ao conceito de revelação. E o que estamos vendo agora? Uma série de eventos sendo expostos diante dos nossos olhos. Coisas que estavam escondidas por anos, décadas, até séculos, agora estão sendo reveladas. A corrupção em governos ao redor do mundo, os sistemas financeiros sendo sacudidos, alianças políticas inesperadas se formando, tratados de paz sendo assinados, enquanto ao mesmo tempo conflitos emergem em regiões estratégicas. Tudo parece estar sendo desmascarado, como se uma força invisível estivesse arrancando o véu da ilusão. E não é exatamente isso que as Escrituras nos dizem que aconteceria nos últimos tempos? Um período de grande exposição, onde nada mais permaneceria oculto. O interessante é que essa revelação não acontece apenas no nível geopolítico. Ela também está acontecendo na vida espiritual de muitas pessoas. Quem tem olhos para ver, percebe que Deus está despertando um remanescente. Há um chamado cada vez mais intenso para que os crentes saiam da passividade, deixem para trás a mornidão espiritual e assumam uma postura de vigilância. O Senhor está mostrando claramente os sinais, mas a pergunta é: quem está prestando atenção? Além disso, o próprio significado numérico do ano 5785 aponta para algo ainda mais profundo. Os estudiosos da tradição hebraica veem esse período como um tempo de turbulência antes da transformação. Um tempo em que Deus permitirá que tudo o que não está firmemente estabelecido em sua verdade seja abalado. E o que temos visto? Sistemas ruindo, governos desmoronando, sociedades entrando em colapso. Mas essa sacudida não é sem propósito. Ela é necessária para preparar o cenário para o que vem a seguir. E aqui está a questão mais inquietante. O que exatamente está sendo preparado? Se a história nos ensina algo, é que toda grande revelação precede um evento ainda maior. Assim como houve um tempo de preparação antes do dilúvio nos dias de Noé, como houve sinais antes da queda de impérios antigos, agora também estamos vendo os sinais antes de um evento de proporções globais. Mas o que exatamente está prestes a acontecer? Para entender isso, precisamos olhar para um elemento-chave das Escrituras, um evento profético que tem sido falado por séculos, mas que agora parece estar mais próximo do que nunca. Se há algo que a história nos ensina, é que nada acontece por acaso. As decisões tomadas por líderes mundiais não são meros acasos políticos, nem frutos do acaso geopolítico. Elas seguem um padrão, e quando observamos as Escrituras, percebemos que algumas figuras, ainda que sem saber, acabam desempenhando um papel essencial no cumprimento das profecias divinas. Isso nos leva a um ponto crucial: os movimentos de Donald Trump e sua relação com as profecias de Ezequiel. Ao longo dos anos, Trump tomou decisões que o mundo classificou como ousadas, até mesmo controversas. Mas para aqueles que analisam as Escrituras com discernimento espiritual, essas decisões são mais do que simples atos políticos. Elas ecoam profecias antigas que descrevem eventos que ocorreriam nos últimos dias. Pense bem, quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a reconhecer oficialmente Jerusalém como a capital de Israel? Quem tomou medidas sem precedentes para fortalecer essa nação? Quem, mais recentemente, fez declarações sobre Gaza que soam assustadoramente alinhadas com palavras escritas milhares de anos atrás? Agora, voltamos para as páginas da Bíblia e encontramos um texto poderoso, Ezequiel 38 e 39, que fala sobre a guerra de Gog e Magog. Segundo essa profecia, um tempo virá em que Israel estará em paz, confiando em sua segurança. Mas, de repente, uma coalizão de nações se levantará contra ela, vinda do norte, com a intenção de destruí-la. Os estudiosos há muito tempo discutem quais nações estariam envolvidas nesse conflito, e as movimentações recentes no cenário internacional
parecem estar montando o tabuleiro exatamente como descrito nas Escrituras. Mas há um detalhe que poucos percebem. Antes que esse conflito aconteça, é necessário que Israel atinja um período de paz e estabilidade. E não é exatamente isso que vemos sendo buscado agora? Um esforço imenso para estabelecer acordos de paz no Oriente Médio, alianças estratégicas sendo firmadas e promessas de segurança sendo feitas. Mas aqueles que conhecem a profecia sabem que essa paz será apenas temporária, um prelúdio para algo muito maior. A questão que devemos nos fazer é: será que estamos testemunhando o início dessa profecia? As movimentações políticas, as declarações ousadas e os esforços para reorganizar a região podem ser mais do que aparentam. Elas podem ser o cumprimento exato do que foi descrito nas Escrituras há séculos. E se for esse o caso, então o que vem a seguir? Olhando para a profecia de Ezequiel, percebemos que após esse período de aparente paz, um ataque inesperado virá. Um cerco contra Israel. Uma guerra que abalará não apenas o Oriente Médio, mas o mundo inteiro. A pergunta que fica é: quem está se preparando para isso? O mundo está distraído, ocupado com suas preocupações diárias, mas aqueles que têm olhos espirituais abertos já conseguem enxergar as peças se encaixando. E se essa guerra está realmente se aproximando, o que mais podemos esperar? Quais sinais virão antes que tudo se desencadeie? Para entender isso, precisamos olhar para um outro aspecto crucial da profecia: as alianças sendo formadas nos bastidores e os movimentos de líderes que ainda estão por vir. Nos últimos anos, temos visto um padrão emergir, algo que vai além do que os olhos naturais podem perceber. A busca pela paz no Oriente Médio tem sido um dos focos centrais de líderes mundiais, mas para aqueles que conhecem as Escrituras, há algo mais profundo acontecendo. O livro de Ezequiel descreve um tempo em que Israel estará seguro, aparentemente intocável, antes de ser surpreendido por um ataque devastador. Mas antes que essa guerra aconteça, é necessário que a paz seja estabelecida. E é exatamente isso que temos visto nos últimos tempos. A questão é: essa paz é genuína ou apenas a calmaria antes da tempestade? A profecia de Ezequiel 38 e 39 fala sobre a guerra de Gog e Magog, um conflito que abalará o mundo. Segundo as Escrituras, quando Israel estiver confiando em sua segurança, uma coalizão de nações surgirá repentinamente, invadindo a terra e tentando destruí-la. No entanto, Deus intervirá poderosamente, defendendo seu povo e deixando claro que Ele é o Senhor da história. Mas antes desse confronto, tudo precisa estar no devido lugar. E aqui está o ponto mais intrigante. Olhe para o que está acontecendo agora. Os acordos sendo firmados, as alianças políticas sendo estabelecidas, a movimentação de líderes mundiais para garantir estabilidade na região, tudo aponta para um período de aparente paz. Mas essa paz será duradoura? Ou será que estamos nos aproximando do exato cenário descrito por Ezequiel? Sabemos que, ao longo da história, sempre que um líder promete segurança absoluta, algo acontece logo em seguida. As Escrituras já nos alertam. Quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5:3. E não é exatamente isso que vemos agora? Um esforço global para garantir que Israel esteja seguro, enquanto nos bastidores alianças perigosas se formam. O mundo pode enxergar esses eventos como mera diplomacia, mas os que têm discernimento sabem que há algo maior acontecendo. Os sinais estão aí, mas quantos realmente estão atentos? Além disso, não podemos ignorar que essa guerra profética de Gog e Magog não envolverá apenas Israel. As nações mencionadas na profecia, vindas do norte e de outras partes do mundo, mostram que esse evento terá um impacto global. Se o cenário está sendo preparado agora, o que isso significa para nós? Estamos à beira de algo muito maior do que conseguimos imaginar. A questão mais assustadora é que enquanto os olhos do mundo estão voltados para o Oriente Médio, outras movimentações acontecem nas sombras. O palco da história está sendo ajustado, e aqueles que entendem as Escrituras sabem que as próximas peças que entrarão nesse jogo profético não são meros atores políticos, mas forças espirituais que têm trabalhado nos bastidores há muito tempo. Para compreender o que vem a seguir, precisamos olhar para um outro aspecto essencial da profecia: o espírito de engano que já está operando e que preparará o mundo para o maior evento de todos. O que mais impressiona não é apenas o desenrolar dos eventos, mas a forma como o mundo reage a eles. A cada movimento geopolítico, a cada discurso de líderes mundiais, a cada novo tratado assinado,
uma coisa se torna evidente: a cegueira espiritual está tomando conta da humanidade. Não é difícil perceber como as pessoas, em sua maioria, estão completamente alheias ao que está acontecendo ao seu redor. Enquanto as profecias bíblicas se cumprem diante de seus olhos, elas seguem vivendo como se tudo fosse apenas uma sucessão aleatória de acontecimentos. Mas por que isso acontece? A resposta é simples e assustadora. Existe um espírito de engano operando no mundo, um espírito que cega o entendimento e impede que as pessoas enxerguem a verdade. A Bíblia já nos alertava sobre isso. No livro de 2 Tessalonicenses 2:11, está escrito que Deus lhes enviará uma operação do erro, para que creiam na mentira. Esse engano não virá de maneira óbvia. Ele será sutil, envolvente, bem articulado e, de certa forma, já estamos vendo isso acontecer. Quantas vezes você já percebeu que as notícias moldam narrativas de acordo com seus interesses? Quantas vezes um evento importante foi ignorado ou minimizado pela mídia, enquanto outros, sem real impacto, foram amplamente explorados para desviar o foco? Essa manipulação não é por acaso. Existe uma agenda para manter as pessoas distraídas, ocupadas com debates superficiais, preocupadas com aquilo que é passageiro. Enquanto isso, nos bastidores, as peças do tabuleiro profético estão sendo posicionadas. E o mais perigoso é que esse espírito de engano não atua apenas no mundo secular. Ele também entrou em muitas igrejas. Há um adormecimento espiritual acontecendo dentro da própria casa de Deus. Muitos cristãos já não buscam discernimento, já não examinam as Escrituras com profundidade, já não conseguem perceber os sinais dos tempos. Estão ocupados demais com entretenimento, discussões sobre prosperidade, mensagens que falam apenas de bem-estar, mas que ignoram completamente a urgência da hora em que vivemos. O inimigo não precisa convencer ninguém a rejeitar a verdade. Ele apenas precisa mantê-los distraídos o suficiente para que nunca a encontrem. Mas os alertas estão por toda parte. A Bíblia nos diz que nos últimos dias as pessoas não suportariam mais a sã doutrina, mas buscariam mestres que falassem aquilo que elas querem ouvir. 2 Timóteo 4:3. E não é exatamente isso que estamos vendo? Muitos rejeitam a mensagem da volta de Cristo, zombam da ideia de que o tempo está se esgotando e preferem acreditar que tudo continuará como sempre foi. Mas aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, sabem que a realidade é outra. A verdade é que esse espírito de engano está preparando o caminho para algo ainda maior. Se as pessoas já estão tão facilmente iludidas agora, imagine quando algo de proporções globais acontecer. Imagine quando um líder mundial se levantar com promessas irresistíveis, discursos cativantes e soluções aparentemente perfeitas para os problemas do mundo. O que acontecerá quando a humanidade estiver diante daquele que as Escrituras chamam de o homem do pecado? Para entender isso, precisamos mergulhar em uma das profecias mais intrigantes de todos os tempos, a ascensão de um líder que enganará as nações. Desde o princípio, a humanidade tem esperado por um líder que traga soluções definitivas para os problemas do mundo. Alguém que consiga unificar povos, cessar guerras, estabelecer uma nova ordem onde reine a paz e a estabilidade. Mas e se esse líder, tão esperado por muitos, não for exatamente quem aparenta ser? E se por trás de sua figura carismática e de suas promessas sedutoras estiver escondida uma agenda obscura e sombria? A Bíblia nos alerta sobre um tempo em que surgirá um homem com grande influência mundial, alguém que será capaz de enganar até mesmo os escolhidos, caso fosse possível. Esse homem é conhecido como o Anticristo. A ascensão desse líder não será repentina. Ele não aparecerá do nada e exigirá adoração imediatamente. Pelo contrário, ele surgirá em um momento de crise global, quando o mundo estiver clamando por respostas. Guerras, colapsos econômicos, fome, pandemias, tudo isso servirá para preparar o terreno. O medo será a ferramenta que abrirá as portas para sua chegada. Ele será visto como um pacificador, alguém que finalmente trará ordem ao caos. Muitos o receberão de braços abertos, enxergando nele a solução para seus problemas. Mas a verdade será muito diferente. O livro de Daniel 9:27 nos fala sobre um pacto que será feito com muitas nações, um tratado que, aparentemente, trará segurança, mas que, na realidade, será o começo de algo muito pior. Este líder fará acordos impressionantes, conquistará corações e mentes, e sua influência crescerá rapidamente. Mas aqueles que conhecem as Escrituras saberão que essa paz será ilusória. Será uma falsa paz, uma calmaria
antes da grande tempestade. A profecia nos diz que ele será extremamente persuasivo. Seu discurso será irresistível. Suas palavras cuidadosamente escolhidas para tocar as emoções das massas. Ele apresentará soluções inovadoras, demonstrará habilidades extraordinárias e conquistará a confiança de líderes poderosos. O mundo o verá como um salvador, mas aqueles que têm discernimento perceberão que há algo errado, algo sinistro escondido por trás de sua figura perfeita. E há um detalhe que poucos consideram: a tecnologia moderna já está criando o ambiente perfeito para que esse controle global aconteça. Sistemas de monitoramento, inteligência artificial, moedas digitais, reconhecimento facial, censura algorítmica, tudo isso já está sendo preparado. E quando esse líder surgir, ele terá à sua disposição uma estrutura sem precedentes para impor sua autoridade. Será um domínio total, onde cada movimento, cada compra, cada decisão das pessoas poderá ser rastreada e controlada. Mas o mais preocupante é que antes de revelar sua verdadeira natureza, ele enganará as nações com sinais e maravilhas. A Bíblia nos alerta que o anticristo virá com todo o poder de Satanás, operando milagres que deixarão o mundo perplexo, segundo Tessalonicenses 2, 9 e 10. Se hoje já há pessoas que creem facilmente em qualquer promessa vinda de políticos e líderes mundiais, imagine quando esse homem demonstrar um poder que desafia a lógica humana. Quantos estarão prontos para resistir? Quantos serão capazes de discernir a verdade no meio da grande ilusão? E é aí que entramos em um ponto crucial. Se estamos tão próximos desse evento, se as peças já estão sendo posicionadas e o palco já está sendo montado, qual será o próximo sinal? O que mais precisa acontecer para que o mundo finalmente perceba que estamos à beira da maior crise espiritual da história? Para entender isso, precisamos olhar para algo ainda mais assustador: os eventos que marcarão o início desse domínio. E como as Escrituras já nos alertaram sobre isso há muito tempo, a ilusão será perfeita. Quando esse líder mundial surgir, ele não virá como um tirano logo de início. Pelo contrário, será aclamado como um visionário, alguém que finalmente conseguiu trazer ordem ao caos. Seu discurso será magnético, suas promessas irresistíveis. Ele trará soluções para as crises econômicas, resolverá conflitos históricos e promoverá uma paz aparente no Oriente Médio. Mas os que conhecem as Escrituras saberão que por trás de cada palavra há um plano cuidadosamente arquitetado para enganar as nações. O que acontecerá antes que ele assuma o controle absoluto? Sinais inconfundíveis começarão a se manifestar. A Bíblia nos alerta que haverá um tempo de instabilidade, mas essa instabilidade será seguida por um momento de calma enganosa. O mundo acreditará que as guerras foram cessadas, que as tensões geopolíticas foram controladas, que um novo tempo de prosperidade chegou. Mas essa será apenas a preparação para algo muito maior: a imposição de um sistema global onde ninguém poderá comprar ou vender sem estar sob a autoridade desse governo mundial. Os avanços tecnológicos estão acelerando esse processo. O que antes parecia impossível agora está se tornando realidade diante de nossos olhos. Já temos moedas digitais sendo testadas em várias nações, sistemas de identificação biométrica, inteligência artificial, analisando transações financeiras e governos discutindo formas de regulamentar o comércio digital. Quando essa infraestrutura estiver totalmente implementada, um único comando será suficiente para excluir qualquer pessoa do sistema econômico. Se alguém não se submeter às regras impostas, não poderá comprar comida, pagar contas ou sequer existir no sistema financeiro mundial. E aqui está o detalhe mais alarmante: a profecia do sinal da besta, descrita em Apocalipse 13. A Bíblia nos diz que um tempo virá em que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, terão que receber uma marca para participar do novo sistema global. Isso não será apresentado como algo maligno no início. Será vendido como uma inovação necessária, uma medida de segurança, um avanço indispensável para a nova sociedade, e aqueles que não tiverem discernimento espiritual irão aceitá-lo sem hesitar. Mas esse sistema não virá de uma vez. Ele será introduzido gradualmente. Primeiro por meio da conveniência. Veja como isso facilitará sua vida. Depois, pela segurança. Com essa nova tecnologia, você estará protegido contra fraudes. E por fim, pela imposição. Sem isso, você não poderá fazer parte da nova ordem. O processo já começou, e aqueles que não enxergam agora poderão ser pegos de surpresa quando já for tarde demais. Mas como tudo isso será aceito tão facilmente? Como um controle global será imposto
sem que haja resistência. Para entender isso, precisamos olhar para um aspecto crucial do plano do inimigo: o surgimento de um falso profeta, um líder religioso que terá um papel fundamental em convencer as massas de que esse sistema não é apenas necessário, mas divino. A maior mentira sempre vem disfarçada de verdade. E quando o sistema global estiver pronto para ser implantado, ele não será imposto pela força imediatamente. Haverá um porta-voz, um líder carismático, alguém que terá a confiança do povo e que preparará o terreno para a aceitação em massa do governo que se estabelecerá. Esse personagem, descrito nas Escrituras como o falso profeta, não será apenas um líder religioso comum. Ele será alguém com influência suficiente para unificar crenças e convencer milhões de pessoas de que o que está acontecendo não apenas é necessário, mas também é a vontade de Deus. Esse falso profeta não surgirá pregando o mal. Muito pelo contrário, ele falará de amor, unidade, paz e tolerância. Ele não se posicionará como uma ameaça, mas como um conciliador, alguém que transcende as barreiras religiosas e propõe uma solução para os conflitos do mundo. Muitos o verão como um enviado divino, alguém que finalmente conseguiu acabar com divisões seculares e que trouxe harmonia entre os povos. Mas aqueles que conhecem as Escrituras perceberão algo estranho. Ele não apontará para Cristo, mas para o anticristo. Apocalipse 13 nos alerta sobre esse personagem, que terá o poder de realizar sinais e maravilhas. Ele enganará multidões, fará com que até mesmo os mais céticos se rendam diante de sua autoridade. E aqui está o detalhe mais assustador. Ele não será um líder qualquer. Ele terá uma aparência de piedade, como se fosse um representante divino, mas falará palavras que conduzirão o mundo ao engano. A Bíblia o descreve como uma besta que parece cordeiro, mas que fala como dragão. Seu verdadeiro propósito será conduzir a humanidade a adorar aquele que virá governar sobre todas as nações. E como isso acontecerá? Através da religião universal. Ele promoverá um sistema onde todas as crenças serão unificadas sob um mesmo propósito. A ideia de um só Deus, uma só fé, um só caminho, parecerá atraente para muitos. As diferenças entre religiões serão consideradas um problema a ser eliminado, e qualquer um que insistir em afirmar que há um único Salvador será rotulado como radical, intolerante, extremista. Esse sistema será a peça final para o domínio do anticristo, pois quando o mundo inteiro estiver espiritualmente submisso a essa nova ordem, aceitar seu governo será apenas uma consequência natural. Os sinais já estão aí. O mundo tem caminhado rapidamente para um ecumenismo sem precedentes, onde todas as religiões são colocadas no mesmo nível e qualquer afirmação de exclusividade da verdade é vista como uma ameaça à harmonia global. Mas essa falsa paz terá um preço. E aqueles que não se dobrarem diante desse novo sistema serão perseguidos, rotulados como inimigos do progresso, uma ameaça à sociedade. As Escrituras já nos alertam que virá um tempo em que muitos serão entregues e mortos por causa do nome de Cristo. Mas o que virá depois disso? Qual será o próximo passo desse domínio global? Para entender isso, precisamos olhar para um evento que mudará o destino do mundo para sempre. A humanidade está caminhando para um momento decisivo. Tudo o que parecia distante, algo reservado para um futuro incerto, agora se desenrola diante dos nossos olhos. O sistema está sendo implantado, os líderes estão assumindo seus papéis, as nações estão se alinhando e aqueles que têm discernimento espiritual conseguem sentir no espírito. O tempo está se esgotando. O falso profeta prepara o caminho. O governo mundial está cada vez mais próximo e a perseguição contra os que se mantêm fiéis à verdade já começou, ainda que de forma sutil. Mas o que vem a seguir? Se a Bíblia nos alerta que esse tempo de falsa paz levará a um domínio absoluto do anticristo, sabemos também que sua ascensão não será eterna. Há um limite para o avanço da iniquidade e quando esse limite for atingido, Deus intervirá. Esse governo global será o mais poderoso já visto, seu sistema será aparentemente inquebrável, sua influência inquestionável, mas ele terá um fim. As Escrituras nos dizem que o próprio Senhor Jesus voltará para destruir a obra do inimigo e estabelecer seu reino de justiça. O anticristo será lançado no lago de fogo, juntamente com o falso profeta, e todo o mal que tentou dominar a terra será derrotado de uma vez por todas. O que parecia invencível ruirá em um instante
diante da glória do verdadeiro Rei. Mas aqui está a pergunta que você precisa fazer a si mesmo. De que lado você estará quando esse momento chegar? Muitos serão enganados. Muitos aceitarão o sistema do mundo sem perceber que estão vendendo suas almas em troca de segurança e conforto temporários. Mas aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, aqueles que rejeitam a marca da besta, aqueles que não se curvam diante do falso profeta, esses serão perseguidos, mas também serão recompensados. A volta de Cristo não é uma teoria, não é um conceito simbólico, não é uma ideia abstrata, é uma promessa, e essa promessa está prestes a se cumprir. A terra será abalada, os reinos cairão, os homens mais poderosos deste mundo tremerão diante da manifestação daquele que governa sobre tudo e todos. O Rei dos Reis virá em glória, acompanhado por seus anjos, e todo olho o verá. Os que zombaram, os que ignoraram, os que desprezaram a verdade, todos terão que encarar a realidade. Ele voltou. Agora, a questão que resta é: você está pronto? Você está vivendo como se esse dia fosse uma certeza ou como se fosse apenas uma possibilidade distante? As profecias estão se cumprindo. Os sinais estão diante de nós e a qualquer momento a trombeta pode soar. Não é tempo de viver como se houvesse uma eternidade para se preparar. O tempo é agora. Se essa mensagem tocou seu coração, não a ignore. Compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir. Não há mais espaço para indecisão. Não há mais tempo para distrações. O Senhor está chamando o seu povo para estar desperto, vigilante e preparado, porque muito em breve o céu se abrirá e o Rei voltará para buscar aqueles que são seus.